Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos a Santa Missa, vamos apresentar as nossas intenções, nós que estamos aqui, no silêncio do coração. Mas nós temos uma intenção pública, o 7º dia de Marília Fock, ex-aluna do Colégio Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, começamos quarta-feira de cinzas, o início da Santa Quaresma, que é um grande retiro espiritual que nós cristãos fazemos todos os anos. E o convite da Quaresma é a conversão, a mudança de vida. Portanto, para celebrarmos dignamente esta Santa Missa, peçamos ao Pai perdão de nossas faltas. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do povo e os pecados da casa de Jacó. Buscai-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exige de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus, porque não te regozijastes como jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que o vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um júbilo e de deitar-se com saco e sobre cinzas. Acaso chamas esse jejum dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que quereis, prefiro, não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livre os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher à casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezeis a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente e caminharás tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocará o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me de todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente,
não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Deixa eu explicar um pouquinho o sentido deste Evangelho e da Quaresma. Vejamos. Todos os anos a Igreja nos apresenta dois tempos importantes na liturgia. O primeiro é o Advento, que nos preparamos para o Natal, e o segundo é a Quaresma. Todos os anos. Por quê? A Igreja sabe, conhece as nossas inclinações. E Deus nos conhece, sabe do que nós somos capazes. E a Igreja, exatamente, que recebe do Espírito Santo as graças de Deus, então sabe tudo de nós. Nos oferece todos os anos a Quaresma para repensarmos a nossa vida. Então, o que é a Quaresma? A Quaresma é um tempo de penitência. É um tempo de reflexão interior para prepararmos a Páscoa do Senhor. Na verdade, na Quaresma, o Senhor quer que nos desapeguemos das coisas da terra, para que possamos dirigir-nos a Ele e que nos afastemos do pecado que envelhece e mata e retomemos a fonte da vida e da alegria. Vejamos. Dirigir o coração a Deus, converter-se, significa estarmos dispostos a enfrentar tudo para viver como Ele quer que vivamos. A não tentar a servir a dois senhores e a afastar da vida qualquer pecado deliberado. Na Quaresma, Jesus espera de nós um coração contrito, reconhecedor de suas faltas e pecados e dispostos a eliminá-los. O Senhor deseja uma dor sincera dos pecados, que se manifestará, antes de qualquer coisa, na confissão sacramental. Então, converter-se significa procurar novamente o perdão e a força de Deus no sacramento da reconciliação. Então, a Quaresma é um tempo próprio para a confissão. A Igreja pede uma vez por ano, e quando o penitente tiver necessidade. Por escrúpulos, há pessoas que querem se confessar todos os dias. Não tem muito sentido. São escrúpulos, temos que trabalhar isso, não é verdade? Então, senão vamos enlouquecer. O que nos afasta da comunhão é o pecado mortal. E ninguém vive pecando mortalmente assim toda hora, todos os dias. Há um escrúpulo quanto à comunhão e à confissão. Precisamos aprofundar isso. Vejamos. Então a Quaresma é um tempo de reflexão. É um grande retiro que a Igreja nos oferece todos os anos, que a Igreja nos conhece. Sabe que nós somos capazes de tudo. Desde os tempos antigos, a Quaresma foi considerada um tempo de reflexão interior, de renovação interior. E as práticas a serem cumpridas na Quaresma são sobretudo três: a oração, a esmola e o jejum. A leitura hoje fala do jejum. Aqui o Evangelho diz que os discípulos de João Batista estão preocupados e questionam Jesus porque eles jejuam. E os discípulos de Jesus não. Aí Jesus diz o seguinte, que ele é o noivo da comunidade, não é verdade? Então, numa festa de casamento, ninguém vai jejuar, não é verdade? Agora, quando ele desaparecer dessa festa, sair dessa terra, então pode haver o jejum. Então, aí o Evangelho traz exatamente o jejum
no dia de hoje, porque nós estamos na quaresma, para que nós entendamos o que é o jejum. O jejum é uma prática que existe em todas as religiões. E hoje a igreja exige apenas 2 momentos de jejum. Ou se a pessoa, entendeu, quiser, faça o seu jejum, mas a igreja nos exige 2 dias. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, apenas. Vejamos. Mas qual é o jejum que agrada a Deus? Os fariseus faziam jejum, mas aquele jejum dos fariseus não agradava a Deus. O jejum que agrada a Deus se afasta do jejum dos fariseus e se alia ao jejum dos profetas. Mas o jejum que agrada a Deus, o Evangelho aqui diz claramente. Aliás, a primeira leitura aqui diz claramente: romper as cadeias injustas, dar alimento a quem tem fome, vestir os nus, etc. Então, é uma prática de caridade. Esse jejum exatamente sempre recebe uma recompensa, porque se alia ao reino de Deus e constrói um mundo mais solidário, mais partilhado, um mundo melhor. Varre de nós a arrogância, o orgulho, a autossuficiência e o domínio sobre os outros. É esse jejum que agrada a Deus. Mas vejamos, olha, não adianta a gente deixar de comer alguma coisa no jejum, certo? Se nós não aprofundarmos isso. Qual é o sentido do jejum realmente? Nós jejuamos para dar o que não comemos naquele dia aos pobres. Isso é um jejum que a igreja nos pede. Não é você guardar para jantar ou para comer no outro dia. Você tem o seu camarão, o seu filé, que não comeu naquele dia, se você tem condição de ter isso em casa, então você jejuma, mas você vai dar aquilo aos pobres. Isso é o jejum que agrada a Deus, não é verdade? E o Papa Francisco diz o seguinte: o jejum hoje é muito aberto. Nós podemos ter um jejum moderno. O que é que adianta você jejuar e não jejuar a língua? Fazer o jejum da língua. Nossa língua é muito solta. São Tiago vai dizer que a nossa língua é uma arma mortífera, feridora. Então, fazer o jejum da língua na quaresma, o jejum das nossas fofocas, dos nossos julgamentos, da nossa falta de caridade, esse é um jejum que agrada a Deus. Todos os anos a igreja repete isso, porque sabe que, na verdade, nós somos frágeis demais. Nós somos capazes de qualquer coisa. Nós somos capazes de queimar e soprar ao mesmo tempo. É só nos dar a ocasião. Então a quaresma é um tempo de repensar a nossa vida. Como eu estou vivendo esse tempo de quaresma? Como eu estou me preparando para a Páscoa do Senhor, que nós celebramos todos os anos, e para a Páscoa definitiva, que é o nosso encontro com o Pai. Então só tem sentido celebrar a quaresma quando nós aprofundamos exatamente o significado da vivência da quaresma. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, nós vos oferecemos o sacrifício da nossa observância quaresmal, para que tenhamos maior domínio sobre nós mesmos e nossas vidas vos sejam agradáveis por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz:
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha Marília, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos.
Ó Deus Todo-Poderoso, concedei que, purificados de todas as faltas, pela participação neste sacramento, sejamos transformados pelos remédios do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E uma santa quaresma para todos.